Aí tem um delay. Ei, Sueli, tudo bem? Olá, Blenda. Boa tarde. Boa tarde. Então, vamos começar hoje mais um episódio. Nós estamos no 7º episódio do seriado universitário DHS. E o tema de hoje é dimensões da vida. Então, hoje, Sueli, é momento de reflexão. Vamos refletir sobre as áreas das nossas vidas, sobre as nossas prioridades, sobre os nossos conceitos e o que é, né, projeto de vida. É um processo de planejamento no qual os indivíduos se conhecem melhor, identificam seus potenciais, interesses e paixões e estabelecem estratégias e metas para alcançar os seus próprios objetivos e atingir a sua realização em todas as dimensões. Então, hoje, nós vamos falar das nossas dimensões e também ter um olhar sobre uma dimensão específica da nossa vida. Só que eu não vou falar agora, vou deixar como suspense, né, Sueli? É verdade, é verdade. Então vamos entrar no tema, aquecendo, né, Blenda? Colocando todo mundo para pensar na vida como se fosse um pote, né? Um pote cheio de pedras, né? E essas pedras poderiam bem representar os nossos propósitos, né? Então, essa dinâmica é muito conhecida, mas vale a pena ver de novo para que a gente possa pensar com outro olhar sobre essas dimensões da vida. Somos inteiros, mas para que a gente faça uma boa gestão do tempo e uma boa administração da vida, a gente precisa observar esses lados. Então, se a gente pensar que na nossa vida a gente pode comparar as pedras grandes como se fossem as coisas cruciais, as coisas fundamentais, as coisas que realmente eu dou valor. As pedras médias poderiam ser comparadas àquelas coisas que são importantes. E as pedras pequenininhas, os pedregulhos, para aquelas coisas inesperadas, circunstanciais, prazerosas, que também fazem parte. Partes, pedacinho por pedacinho, dar atenção para aquilo que realmente é importante, para que a gente tenha um equilíbrio. Então, eu vou começar falando com vocês sobre as pedras grandes, né? Vou tirar aqui do pote, aliás, vou passar para o pote de cá. Depois nós vamos ter que fechar. O desafio é esse, a gente colocar as pedras grandes, as pedras medianas e as pedras pequenininhas no mesmo pote, simbolizando a nossa... né, pessoal? É uma única vez, está valendo, é agora. Então, as pedras grandes, elas podem representar os amigos, elas podem representar o nosso trabalho, elas podem representar a gente mesmo, né? Tirar um tempo para cuidar da gente, para que a gente possa transbordar para o outro. A gente precisa ter tempo para cuidar da família, precisa achar um tempo para cuidar da saúde, que é uma das dimensões, dos relacionamentos amorosos, né? E assim a gente vai acomodando essas coisas que são fundamentais, que são cruciais para nós. Depois a gente vai caber essas pedras. Pois é, tem que caber e ainda tem que fechar, a conta tem que fechar, Blenda. Aí a gente vai para as pedras medianas, né? Que são que passam pelo viés das aquisições, né? Quantas vezes a gente não batalha para conquistar a casa própria? E olha como que é uma dimensão da vida importante. Sonho da gente ter um cantinho para morar, né? Outras pessoas já sonham com a arte, né? A vida delas gira em torno da arte, da música, da dança, né? Outras pessoas já é meio de transporte, um carro é fundamental, né? Ter um carro, uma moto, uma bicicleta, que seja, é importante para aquela pessoa investir nesse meio de transporte que leva e que busca a gente com muita facilidade, né? Outras pessoas vão achar importante viagens, né? Pequenas viagens, grandes viagens, mas vão achar importante ter um tempo e ter uma condição de investir nesse conhecimento de mundo, né? Nesse espaço que temos aí
tão lindo que é o Brasil, o exterior, tantos lugares para a gente conhecer, e tem gente que realmente faz isso como propósito de vida, anualmente, semestralmente, né? Outra coisa importante, a gente se preparar para as oportunidades. Quantas vezes a oportunidade surge na vida e a pessoa perde porque não estava preparado para isso, né? Então, é importante se preparar para as oportunidades, ela tem que caber aí no seu dia a dia, né? O que é crucial, ela vai traduzindo aí e vai colocando dentro do seu pote. Vai acomodando, vai fazendo um bom planejamento, uma boa organização, e aí ela vai ter tempo para acomodar. Olha aqui, que tanto de pedrinha. Tem que caber as nossas coisas que a gente acha que também vale a pena viver, né? O tempo livre, praticar o nadismo, não fazer nada, olha que delícia, dormir, tem gente que dá a vida para ficar dormindo, outras pessoas para ficar na Netflix, né, faz uma maratona e fica aí horas e horas, outros vai ser o videogame, outros vai ser TV comum, assiste até propaganda e acha legal, mas não tem problema, vai cabendo tudo aí se a gente souber fazer um bom planejamento, uma boa organização, e vamos balançando esse potinho aqui, porque tem que caber tudo que a gente planejou e que a gente gostaria de fazer para ter essa inteireza. E aí, pessoal, a gente fecha, a conta fecha, cabe tudo aqui dentro, né? Uma boa organização, um bom planejamento, esse olhar especial para as várias dimensões da vida. Mas tem pessoas que negligenciam essa habilidade de fazer um bom planejamento e de organizar a própria vida. E aí deixa a coisa correr solta. Eu vou voltar tudo faz um barulho aí, né, para vocês. Mas eu vou separar de novo, só para a gente entender essa técnica aqui, como que é muito parecido com a forma como deixa a vida levar, como aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida levar. As coisas que dão muito prazer, né? E aí eu vou colocando na frente. Fazer, estudar para prova, né? Adquirir um imóvel, viajar, né? Eu vou achar importante, aí eu vou querer aquisições, né? Eu vou querer traduzir o meu tempo, dedicar o meu tempo para aquisições. E aí o tempo vai passando e a gente tem aquelas pedras, né? Aquelas pedras que representam, vou deixar isso aqui por último, que representam a família, o relacionamento amoroso, os amigos, o trabalho, né? O trabalho edifica o homem, porque é gostoso a gente trabalhar naquilo que a gente gosta, né? Tempo para a gente mesmo, tempo para a saúde, que é uma pedra de cristal, né? Vamos pensar que todas as outras pedras aqui, representando as fases da vida, as dimensões da vida, se elas caírem, né, se fossem comparadas a uma bola de borracha, quica e volta. Mas a saúde, se ela cair sendo uma pedra de cristal, ela não vai voltar inteira, ela vai voltar em pedaços, e aí é difícil reconstruir, né? Então, pessoal, quando a gente deixa as coisas importantes para depois, é isso, né, Blenda? Olha, o pote não fecha. Não fecha, Sueli. Não fecha. E aí vai ser tarde, né? Porque a gente não fez uma boa administração do tempo, a gente não organizou a vida, a gente não estabeleceu as pedras grandes, preciosas, como as mais importantes e as primeiras a fazerem parte da minha agenda, né? Porque a felicidade, o bem-estar, a harmonia tem a ver com o que eu elejo para ser as pedras grandes, né? As coisas cruciais, as dimensões da minha vida que realmente me fazem bem, que me colocam num momento de crescimento, de equilíbrio, de vontade de viver. A motivação para qualquer um não está nas pedras medianas, né? Nos bens materiais, nas nossas aquisições.
o bem-estar, a realização, a felicidade, a vida plena, ela vai estar sempre associada à família, a amigos, a um grande amor, não é? Ao cuidado que a gente tem com a gente mesmo. Então, essas pedras, pessoal, elas são muito importantes e elas precisam fazer parte do planejamento primeiro. Se isso for primeiro as primeiras coisas, as demais vão cabendo, né? E para hoje, falando dessa dimensão da saúde, muita gente, a gente tem até um ditado popular, né, que fala assim, nós aprendemos ou pelo amor ou pela dor, né? E às vezes a dor é um caminho para a transformação, né? E às vezes a doença pode ser um caminho para a saúde. E quem vai falar disso para nós, desse caminho, né? Professor muito querido, William Argolo. Então, Glenda, faz para nós a apresentação do William, porque o currículo dele é extenso, é extenso. Sim, já dá até um receio, porque é mestre, né? Esse pessoal assim que é chique, sabe? A gente fica até com receio de errar na apresentação, mas vamos lá. William Argolo, bacharel em Química, mestre em agroquímica, pós-graduado em teologia, terapeuta holístico, terapeuta homeopata, professor de pesquisador na área de homeopatia, cosmetologia. Que riqueza! William, é um prazer ter você com a gente. Obrigado por ter aceitado o desafio. Eu acredito que vai agregar muito valor aí. William é escritor. Pessoal, boa noite para vocês. Eu quero falar que é uma honra, uma satisfação muito grande eu estar aqui na presença de todos, com essa companhia agradável da Bruna, da Sueli. Tá? Eu me sinto enriquecido com essa presença aí. E eu pretendo, com o pouco conhecimento que eu tenho, trazer uma contribuição para todos vocês. E eu vou enfatizar num ponto que já foi falado aí pela Sueli, que é a saúde. Eu quero mostrar para vocês como nós podemos aprender através da doença. E para isso, eu vou utilizar alguns embasamentos da física quântica. Eu tive a oportunidade, na época que eu estudava, de trabalhar com pesquisa e de fazer disciplinas na área da homeopatia. Trouxe grandes contribuições para a minha formação profissional e para a minha formação como ser humano. Hoje, eu enxergo as pessoas numa visão holística. Elas são a composição de algo muito complexo, que são as emoções, os pensamentos, o plano físico e o plano espiritual. A nossa medicina tradicional, ela tem uma certa limitação porque ela não atinge as outras dimensões, que são o plano emocional e o plano mental. No entanto, a física quântica, ela vem a trazer para a gente um embasamento, para a gente entender o quanto que os nossos hábitos, os nossos pensamentos, as nossas emoções influenciam no nosso dia a dia. Eu achei importante falar isso justamente nesse momento de pandemia, porque é um momento que a gente é afetado tanto no nosso plano físico, mas também no plano mental, no plano emocional. A gente alimenta no nosso dia a dia, né, o nosso cérebro com notícias ruins, mortes, medo, né, problemas financeiros, entre outras coisas. As nossas emoções também são nutridas de maneira negativa, com medo, com insegurança. Então, a gente precisa trabalhar isso para melhorar a saúde no plano físico. Eu vou abordar para vocês também a importância que os pensamentos e as palavras têm no nosso dia a dia.
Então, pessoal, eu quero mostrar para vocês o quanto que a doença, o quanto que os sintomas, eles podem nos levar a uma série de reflexões. Será que eu estou priorizando aquilo que realmente é importante? Será que eu estou priorizando aquilo que vai trazer a minha felicidade? Será que eu estou priorizando aquilo que vai permitir a minha evolução espiritual? A minha evolução como ser humano? Então, através dessa palestra, eu pretendo levar vocês a essa reflexão. Então, por que tenho que cuidar da saúde? A gente poderia abordar aí diversos pontos, né? Dentre eles, para me ter o sustento, para me ter o pão de cada dia, eu tenho que trabalhar. Para me trabalhar, eu tenho que ter saúde. Eu sou importante para as pessoas que estão ao meu redor. Eu sou importante para aquelas pessoas que eu amo e que me amam. Mas eu coloquei aqui como importância crucial, baseando-se nesse versículo bíblico aí, ó. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Olha a responsabilidade que nós temos com o Criador em relação ao nosso corpo. Eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que priorizar a minha saúde. Se a gente pegar o segundo mandamento, fala o seguinte, ó, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, nós somos a referência de amor. A gente tem que ter amor próprio. A gente tem que cuidar, nós temos que ser felizes. Cada um de vocês nasceu para brilhar. Cada um de vocês tem uma missão a ser cumprida. Então, é uma obrigação o cuidado. E a doença, a gente pode tirar aquela visão errônea que a gente tem, que ela só vem para trazer frutos negativos, e encarar ela como sendo um aprendizado. Então, a doença é um caminho que pode ser percorrido, nem bom, nem mal em si. Quando a gente sente determinados sintomas, embora eles tragam sofrimento, dor, aumento de temperatura, desânimo, dentre outras coisas, ele é uma reação do seu organismo a um determinado agente. Esse agente pode ser físico, ou ele pode ser mental e emocional. Lembre-se que existem os sintomas psicossomáticos. Então, a nossa mente, ela tem grande influência sobre a nossa saúde. Vocês vão ver posteriormente que a própria física quântica, ela vem nos dizer isso aí. Então, nós vamos encarar aqui a doença como sendo um aprendizado. É como se você tivesse que andar num trilho. Quando você foge desse trilho, você pode sofrer um acidente, né? O trem pode cair, desabar. Então a gente tem que se realinhar. E a doença, ela vem nos trazer essa reflexão. O que eu tenho que mudar na minha vida? Quais são os hábitos que eu tenho que alterar? E os pensamentos? Vocês já escutaram um dito que fala: diga com quem tu andas, que eu direi quem és.
Se você alimenta sua mente com pensamentos ruins, pensamentos negativos, você vai ser isso. Você vai ser esse alimento. As pessoas às vezes perguntam, professor, será que eu assistir um filme de terror pode trazer algum malefício? Pode. Você não está alimentando sua mente com coisa boa, né? Cenas de violência. Contribuição que isso vai trazer para você como ser humano, como pessoa. E o seu organismo, ele vai te mostrar isso. Olha, você está me alimentando com coisas negativas. É preciso tomar outro rumo. Então, a vida neste mundo de opostos é necessariamente cheia de faltas e serve para que se reencontre o caminho de volta à unidade. Todas as vezes que a gente foge daquilo que está estabelecido na essência do ser humano, isso traz um desequilíbrio. Não só para a gente, para nós que somos seres humanos, como para toda a natureza. Por quê? Porque tudo está interligado. Nós somos uma unidade. O que a gente faz aqui de ruim vai atingir outras pessoas que às vezes a gente não tem nem noção. Os nossos hábitos, as nossas ações afetam outras pessoas, afetam a natureza, visto que nós fazemos parte do cosmos. Então, às vezes, o sofrimento ele vem justamente para isso. Olhe, retorne à sua essência. Retorne ao amor. Aí sim você terá a felicidade plena. Só como exemplo, né, como os sintomas ele pode nos nortear, em muitas tribos, o candidato a xamã, né, que seria aquele pajé, que vai ser o responsável por restabelecer a cura de toda a tribo, ele é um elo que liga o plano espiritual ao plano físico, ele sofre uma doença de iniciação. Ele faz uso, né, de uma droga natural para que ele possa usufruir daqueles sintomas, usufruir daquele sofrimento e, a partir deles, ele evoluir, ele prosperar. E ele sofrendo, sentindo aqueles sintomas, vivenciando aquela experiência, quando ele for passar esse conselho para outras pessoas, ele vai estar respaldado. Porque ele vivenciou essa experiência. Então lembre-se, a partir do sofrimento se obtém a virtude. Isso a gente observa no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente observa, olha as pessoas ao nosso redor. Algumas pessoas passando fome, outras pessoas doentes. Mas isso leva outras pessoas a desenvolver o amor, a caridade, o cuidado. Então você aproveita daquela experiência ruim para ser transformado. Você é uma esmeralda que está sendo lapidada, é uma pedra bruta, e a partir daquele impacto, a partir daquela lapidação, se obtém um material de alto valor. E nós temos que sair dessa visão física de doença e ter outras visões nos planos mental e emocional. O pai da medicina, Hipócrates, já preconizava isso daí. Ele falou o seguinte: os homens deveriam saber que do cérebro e apenas do cérebro surgem nossos prazeres
risos e bom humor, além de nossas tristezas, dores, mágoas e medos. Então percebam, a felicidade, ela não está fora. A felicidade, ela está dentro. A felicidade está relacionada com a nossa mudança de visão em relação ao mundo, em relação aos desafios que a gente tem no nosso dia a dia. Dá mais valor para a simplicidade. Enxergar a nossa essência. Pensar coisas positivas. Estar perto daquelas pessoas que nos deixam alegres. Praticar o amor ao próximo. Vivenciar a humildade. A gente observa que em vários versículos bíblicos, né, falam que haverá separação do joio e do trigo. O joio, né, quando ele está crescendo, ele traz uma sementinha. Essa sementinha, ela tem baixa densidade. Então, ela fica em pé. O trigo já gera uma sementinha um pouco mais densa, um pouco mais pesada. Então, se inclina. Então, olha a diferença. O valor está naquele que se inclina. O valor está naquele que é humilde. O valor está naquelas pessoas que valorizam as coisas simples da vida. E para Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, há uma indistinção entre a mente, os pensamentos, o cosmos, que está relacionado com o nosso plano espiritual, com todo o universo, né? E o corpo. Então, um bom médico, se ele quiser tratar o seu paciente, ele tem que abandonar a visão de doença e avaliar o doente, não a doença. Ali, nós temos que ter uma visão holística do ser humano. É um ser altamente complexo, dotado de emoções, dotado de um histórico de vida, passando por determinada situação. A partir do momento que você começa a ter essa visão mais detalhada, você consegue restabelecer o estado de saúde. Isso já acontece. A homeopatia, quando a gente vai fazer a anamnese do paciente, se o paciente chegar para mim, professor, eu tenho uma amidalite crônica. Me passou essa informação, eu vou falar para ele, olha, só essa informação não tem valia nenhuma. Se você me perguntar qual remédio homeopático eu posso tomar para isso, eu vou te falar aproximadamente 1000 remédios. Os remédios homeopáticos eles são individualizados. Tanto é que quando você vai pedir para manipular ele na farmácia, ele vem com o seu nome. Porque ele trata o doente, não a doença. Eu pego todos os sinais e sintomas que estão no plano físico, emocional e mental do paciente. A partir dessa investigação, eu consigo chegar naquele remédio que a gente chama de similimum. É um termo em latim que significa semelhante. É a identidade daquela pessoa. Outra pessoa não pode fazer uso desse medicamento sem que seja avaliado e feita essa anamnese. Porque na homeopatia a gente trabalha com a individualidade. A gente não fragmenta o ser humano em órgãos e sistemas. A gente enxerga toda a correlação, toda a interligação que existe entre os seus sintomas físicos, seus pensamentos
e as suas emoções. Então, é importante sempre a gente ter essa visão da forma e conteúdo. A forma está relacionada com aquilo que é material, que é palpável. O conteúdo está aquilo que é abstrato, aquilo que a gente não pode ver, mas que rege aquilo que acontece nesse plano, na forma. Então, tendo uma visão holística do ser humano, nós podemos falar que ele está relacionado com diversos planos. O plano físico, que é o nosso corpo, o plano emocional, onde a gente sente, o plano mental, onde a gente pensa, e o plano espiritual, que está acima de todos esses planos. É o plano que nos religa ao cosmos, nos religa à divindade, né? Tanto é que o termo religião, ele vem do termo latim religare, que é religar, restabelecer a conexão com o cosmos, com a divindade. Então, existe uma força, que nós chamamos de força vital. Esse conceito, ele é bem antigo. Ele vem de uma corrente alquimista chamada vitalismo, onde eles acreditavam que todos os organismos vivos eram dotados de um fluido, uma força que regia todas as funções fisiológicas, todos os pensamentos e emoções do ser humano. Então, infere-se que no momento da concepção, essa força, ela que vai ser responsável por orientar todas as funções da vida. A partir de um organismo simples, vamos obter um organismo altamente complexo. Quando aquele organismo morre, há um abandono dessa força vital. Embora esse conceito seja um conceito filosófico, visto que na ciência tradicional a gente ainda não consegue mensurar isso, eu vou mostrar para vocês como ela se manifesta no nosso dia a dia, né? Então, a força vital, ela seria essa força abstrata, né? É ela que vai fazer essa interligação entre os nossos planos, físico, emocional e mental. Isso daí são fotos chamadas fotoquilha, foi desenvolvida por um casal de russos, onde eles conseguem, né, numa chapa fotográfica, fotografar a manifestação dessa força vital nos organismos. Olha o padrão de brilho que apresenta aqui nas mãos. Olha aqui o padrão de brilho apresentado nessa cebola. Então, tudo que tem a força vital, você consegue enxergar esse brilho. E a partir desses padrões de cores, a gente consegue ter uma noção se aquele organismo ele está no seu estado de saúde ou não. Ou seja, antes que ocorra a manifestação física daquilo, você já consegue ver o desequilíbrio. Atualmente, ainda não existe um equipamento que consiga fotografar o corpo inteiro. Então, geralmente, essas fotos, quando a gente vai dar um diagnóstico, é feito com o dedo polegar, através dos padrões de cores, dedo polegar. E o que nos leva a refletir que existe essa força vital nos organismos vivos? No universo, existe uma lei chamada segunda lei da termodinâmica, que fala o seguinte, que todos os sistemas eles tendem a aumentar o seu grau entrópico. O que é isso? A sua desordem. Exemplo, você tem uma barra de ferro, essa barra de ferro, com o tempo ela se oxida, então você tem um sistema organizado que aumenta o seu grau de desordem. Se você tem uma folha seca, a força vital já abandonou essa folha com o tempo ela vai se decompor, ela vai se degradar. Então,
aquele sistema está submetido a essa lei universal. Tudo que não tem essa força vital, a tendência é que se decomponha, se degrade. E no organismo humano, em todo o processo de desenvolvimento embrionário, essa força vital, ela está protegendo aquele organismo. Ela está sendo responsável pelo desenvolvimento até a morte daquele organismo. Se porventura, no momento da concepção, não houvesse força vital, a tendência é que aquele organismo simples aumentasse o seu grau de desordem. Ou seja, você nunca se transformaria num ser humano, num organismo altamente complexo. A tendência seria que aquele embrião, ele se decomposse. Mas a força vital está aí justamente para nos proteger dessa lei universal, que é o aumento de entropia. Então, o que a física fala sobre a forma e conteúdo? Aqui nós temos uma visão de modelos atômicos, né, que foi evoluindo com o passar do tempo. Antigamente, os gregos achavam que a menor parte da matéria era o átomo, e que essa menor parte era indivisível. Tanto é que o nome átomos vem do grego, significa indivisível, a menor parte. Depois, a gente foi tendo conhecimento das subpartículas que compunham esse átomo, os prótons, os elétrons. E essa visão foi evoluindo com o passar do tempo. Vale ressaltar que todo modelo tem prazo de validade. Ele não é verdade absoluta. Ele vai se evoluindo. Então, nós temos que ter a humildade de saber que a ciência, ela não explica tudo. Ela vai evoluindo. À medida que ela vai evoluindo, novos modelos vão surgindo, alguns vão sendo refutados e alguns vão sendo adaptados. Eu costumo falar o seguinte, os modelos, eles são um mapa. O mapa serve para nos nortear, para a gente ter uma noção da extensão do território, da localização, do clima, mas ele não mostra aquele determinado país na sua plenitude, com o seu histórico, com a sua população, o seu estilo de vida. Ou seja, o sistema físico real, ele está muito além do modelo. Mas o modelo é necessário, porque a partir do modelo eu consigo me nortear, eu consigo me orientar. Tem um físico quântico chamado de Broglie. Esse físico, ele pegou a equação de um cientista famoso chamado Albert Einstein e combinou essa equação com a de outro físico quântico famoso chamado Max Planck, que foi o mentor de Einstein. Fazendo a conexão entre essas duas equações, ele chegou nessa equação que a gente está vendo aí no slide, onde aqui nós temos o lambda, ele representa comprimento de onda. Esse comprimento de onda, ele está relacionado com o comportamento ondulatório das partículas. Isso daqui é uma constante, chamada constante de Planck. Esse Vzinho aqui é a velocidade da luz, que também é uma constante. E esse m aqui é o m de massa, representa a massa da partícula. Mas qual a informação que essa equação passa para a gente? Que uma partícula, ela possui uma determinada massa que está relacionada com o seu comprimento de onda. Ou seja, uma partícula, ela apresenta tanto um comportamento corpuscular, comportamento de massa, quanto um comportamento vibracional, um comportamento de energia. Esse é o princípio da dualidade da partícula, onde a gente enxerga isso daí nos elétrons, nos fótons. Eu não posso falar que um fóton e um elétron é uma partícula ou é uma onda. Eles são as duas coisas simultaneamente. Se eu tentar fazer um experimento para comprovar o comportamento ondulatório, eu vou enxergar a onda. Se eu fizer um experimento para tentar comprovar o comportamento corpuscular, eu vou enxergar a partícula.
Então, as partículas apresentam esse comportamento dual. Resumindo, tudo é energia, porque tudo vibra. E a gente pode considerar que a matéria é energia condensada. E essa frequência vibracional das partículas, elas são afetadas por pensamentos, por emoções, por hábitos. Além disso, a física quântica estabelece isso que a gente chama de emaranhamento quântico. O que fala isso? Se você tem essa partícula, vamos imaginar que é um elétron, né? Uma partícula com carga negativa. A gente fala que existe no universo uma outra partícula gêmea a esse elétron aqui. Está em outra parte, às vezes numa distância infinita uma da outra. Mas essas partículas, elas possuem esse emaranhamento quântico, elas estão interligadas. Se eu mudo o spin dessa partícula, o que seria o spin? É a maneira com que essa partícula aqui está girando, no sentido horário ou anti-horário, realizando um movimento de precessão. Se eu afeto o movimento dessa partícula, instantaneamente, essa outra partícula que está a uma distância infinita também é afetada em alguma outra parte do universo. O que é que nos leva a refletir? Que tudo está interligado. O que você faz para o seu próximo irá te afetar. Todos nós estamos conectados. O nosso organismo, 80% dele é composto de água. E essa água, ela tem características que a ciência ainda desconhece na sua plenitude, mas que nos levam a uma série de reflexões. Aqui, olha, você tem uma célula, onde essa célula tem receptores. Quando esse receptor ele recebe um princípio ativo, pode ser uma droga, né? Que está dentro de uma caixinha, onde essa caixinha aqui é uma nanoestrutura formada de moléculas de água. Esse receptor ele vai receber determinada emoção que vai causar aqui um efeito biológico nessa célula, inclusive na expressão gênica. Se porventura eu pego esse medicamento, essa solução, e começo a diluir ela infinitamente, como se você estivesse preparando um suco tangue, né? Diluindo a tal ponto que não tem mais suco ali, né? Está tão diluído que você considera que ali só tem água. Então, se você fizer isso com um determinado medicamento, já foi comprovado cientificamente que mesmo aquela solução ultradiluída, ela vai interagir com o receptor e apresentar aqui uma determinada função biológica. Isso porque a água, através dessa nanoestrutura, que é formada de moléculas de água, guarda uma determinada informação. E essa informação, ela vai ter efeito biológico sobre todo o nosso organismo. Essas nanoestruturas são afetadas pelos nossos hábitos, pelos nossos pensamentos, pela nossa maneira de ver a vida, dentre outras coisas. Ou seja, o nosso plano abstrato afeta o nosso plano físico. Isso acontece aqui nesse exemplo. Isso daí foi um estudo da física quântica, né, chamado estrutura virtual quântica, que fala para a gente o seguinte, olha, eu tenho aqui moléculas de água representando esse triângulo, e essas fitas azuis aqui representam um soluto, que seria a droga, né? Se eu pegar essa solução e ir diluindo, num determinado momento, eu vou ter ali o que a gente chama de estrutura virtual quântica. Eu não tenho mais o soluto ali, porque aquela solução está muito diluída, é o suco tangue, que já não tem mais o suco, né? Mas a gente pode falar que essa estrutura, ela interage com as moléculas de água, e as moléculas de água encaram como se ela estivesse presente ali. Embora você tenha apenas uma imagem, apenas a informação. E o seu organismo reconhece essa informação. Aqui tem exemplos de uma pesquisa que foi realizada por um japonês chamado Masaru Emoto,
onde ele mostrou o efeito que as palavras, que os pensamentos têm sobre a água. Quando as pessoas pronunciavam a palavra amor em um recipiente contendo água e pegasse essa água e congelasse, olha os cristais que eram formados. Que cristais harmônicos e simétricos. A palavra obrigado. Olha que fantástico, parece uma pedra preciosa, né? Agora, quando era pronunciada a palavra te odeio, não tem padrão de simetria nenhum. Olha o quanto as palavras, olha o quanto os pensamentos afetam a matéria. Isso aqui é uma amostra de água antes de uma prece. A mesma amostra de água depois de uma prece. Eles pegam a água, congelam e analisam os cristais de gelo através do microscópio. Olha que maravilha que é formado. Quando pronuncia a palavra Hitler, né? Olha que padrão aqui assimétrico, né? Feio. Olha o padrão dos cristais de água num rio poluído. Está sendo atingido por energia negativa. Olha a palavra amor, que cristal maravilhoso que é formado. Isso daí foi uma experiência, ela não tem uma metodologia científica, porque eu fiz por curiosidade, né? Mas o resultado foi interessante. Eu peguei aí uma água do Santuário de São Miguel, que fica na Itália, né? E eu utilizei para preparar uma solução de uma substância química chamada sulfato de cobre. Eu preparei essa solução, é uma solução azul, e depois eu deixei essa solução evaporar a água. Quando evapora, formam uns cristais. O que eu achei interessante, o que me levou a uma reflexão profunda, olha que padrão de imagem que foi formado nos cristais. Aqui a gente pode ver, olha, a imagem de uma asa de um anjo. Aqui também eu posso ver isso. E quando eu repeti essa mesma experiência com água comum do laboratório, eu não consegui enxergar esse cristal, né, esse padrão de cristalização aí. Então, isso me levou a refletir, né, o quanto que o pensamento, as orações, as emoções afetam o nosso plano físico. Hoje a gente considera que tudo é regido por informação. Dentro de pouco tempo, vocês vão ter drogas que vão ser aplicadas pelo celular, emitindo radiação, emitindo uma determinada informação, e o seu organismo vai reconhecer aquilo e vai reagir àquilo. Experimentos já são feitos nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, na Unicamp, né, onde eles pegam ondas eletromagnéticas, passam por uma determinada droga, essa onda eletromagnética é recebida por uma solução aquosa. Quando o animal faz uso daquela substância, ou o ser humano, ou uma planta, aquela água que recebeu essa informação apresenta um efeito biológico. Essa visão holística do ser humano, né, dos 4 planos, ela vem desde a época da Grécia Antiga, da alquimia, né, onde o corpo era relacionado à terra, a água, as emoções que geram aí, né, os sentimentos, o fogo ao plano espiritual e o ar à psique, ao plano mental. Então, se eu quero enxergar o ser humano em toda a sua complexidade, eu tenho que ter a visão dos 4 elementos. A visão desses 4 planos. Uma pessoa inteira, a gente pode falar que ela se divide, né, no ego e na sombra. O ego consiste de tudo aquilo que aceitamos em nós. Tudo aquilo que a gente acha, que a gente vê de bom em nós, que a gente exalta. A sombra já é aquilo que a gente leva para aquele plano subconsciente. É aquilo que a gente quer esquecer. É aquilo que a gente quer esconder. É aquilo que a gente coloca várias camadas por cima. Mas essa sombra, embora ela esteja ali encoberta, ela se manifesta. E ela se manifesta no nosso plano físico.
Então, a sombra gera sintomas. Então, gente, as emoções, elas são muito importantes. De certa forma, elas afetam a nossa saúde. Os nossos pensamentos também. Porque ora eu penso, ora eu sinto, ora eu somatizo. Então, a gente tem que mudar nossos padrões de pensamentos. A pessoa chega e fala assim, eu vou conviver com a raiva que eu tenho, com o ódio que eu tenho de fulano. Quem vai sair perdendo nisso? Você. A raiva, ela somatiza no fígado. Às vezes eu não consigo falar qual é o tipo de sintoma, mas eu já consigo me orientar ali no local onde vai ocorrer a manifestação desse sintoma. E quando a gente está fazendo a anamnese, a gente faz essa relação entre esse plano emocional e a manifestação física que aquele cliente está apresentando. A tristeza, ela se manifesta nos pulmões. A gente pode observar que quando a gente está triste, o que a gente faz com a nossa respiração? Então, cuidado com a tristeza. Embora a gente esteja passando por momentos de pandemia, de medo, com muita tristeza e desânimo, isso tudo vai passar. Vamos viver um dia de cada vez, dando o melhor de si, praticando o amor ao próximo. Angústia vai se manifestar no estômago. Aquela pessoa que é angustiada, né, já acorda de manhã e vai acontecer algo. Isso vai se manifestar no estômago dessa pessoa, em forma de uma gastrite, em forma de uma úlcera, dentre outras coisas. O estresse constante se manifesta, somatiza no coração. O medo manifesta-se nos rins, convivendo com o medo do dia de amanhã, o medo da doença. Isso está sendo somatizado nos nossos rins. Então, à medida que isso vai somatizando, vai mudando todo o aspecto físico, todo o aspecto celular, genético daquele determinado órgão, até a somatização dos sintomas. Então, a somatização dos sintomas, ela nos leva a refletir o seguinte: eu tenho que mudar algo em mim. Além do remédio que eu tenho que tomar, eu tenho que mudar meus hábitos. Eu tenho que mudar a minha relação com o mundo. Eu tenho que mudar a relação que eu tenho com as pessoas. Eu tenho que mudar a relação que eu tenho com o cosmos. Eu tenho que valorizar aquilo que realmente é importante. Na medicina ocidental, quando a gente vai avaliar, a relação é feita, a gente pode falar de maneira horizontal. Eu tenho um determinado sintoma no órgão, por exemplo, vamos supor que eu tenha um problema pulmonar. Depois esse problema ele é sanado e eu começo a apresentar aqui uma manifestação na pele, uma alergia. De acordo com a medicina ocidental, não há uma relação entre esses sintomas. Eles não estão ligados. É apenas uma tendência do seu organismo, né, de adoecer novamente e esse sintoma se manifestar ali em outro órgão. Já nas medicinas, a medicina oriental, a visão que a gente tem é que essas manifestações, elas vêm de outros planos superiores. Então, um exemplo, você tem aqui uma manifestação que vem do plano emocional. Eu tenho uma situação de raiva ou de estresse. Ela manifesta na pele. Tanto é que quando você está nervoso, né, você começa a coçar. O que aconteceu? A sua força vital pegou aquela manifestação e está exonerando, jogando para fora. Por quê? Para que aquilo não somatize num órgão de maior hierarquia, um órgão vital. De certa forma, você está sendo salvo pela sua força vital com aquela manifestação. Só que se eu tiver só uma visão física daquele sintoma, o que eu faço? Eu passo uma pomada. Se eu passo uma pomada, eu estou suprimindo essa exoneração. Eu não estou deixando esse sintoma sair, ser exalado. Então, o que pode acontecer? Esse sintoma ele pode se manifestar num órgão de maior hierarquia. Quem falou isso foi um médico britânico chamado Harry. Então, é sempre importante a gente estabelecer essas relações aí.
A medicina holística, ela tem já essa visão, olha, você tem a manifestação no plano físico, que está relacionada com o plano emocional, que está relacionado com o seu plano mental. Então, se eu quero ter uma saúde plena, eu tenho que trabalhar o meu plano mental, mudar os meus pensamentos, mudar a minha maneira de ver o mundo, de ver as pessoas, de ver a vida, trabalhar as minhas emoções, cultivar emoções positivas, amor, né, felicidade. E, como consequência, eu vou ter a minha saúde no plano físico. Lembrando sempre também de cuidar do nosso plano físico, fazendo exercícios, alimentando-se bem, né? Nós somos afetados por fatores endógenos e exógenos. Os endógenos, eles vêm desses planos superiores. Os exógenos, eles já vêm externamente. Então, são dos alimentos, os seus hábitos diários de vida, dentre outras coisas. Coloquei aqui para vocês a situação anímica ligada a algumas doenças. Ou seja, algumas manifestações que a gente apresenta no nosso plano físico, elas estão relacionadas com o quê? No nosso plano aí emocional. E isso te leva a refletir, o que eu tenho que mudar nos meus pensamentos? O que eu tenho que mudar nas minhas emoções? Exemplo, a pessoa que constantemente está nervosa. Eu estou com nervo, a flor da pele. Essa pessoa, ela tem problemas de comunicação através de si. Não tem confiança em poder convencer o entorno de si mesmo, de seu valor. Né? Eu me acho incapaz, eu não consigo me convencer. Eu não consigo convencer as pessoas. Isso me deixa irritado. Eu tenho que falar em tom alto, eu tenho que me impor. Senão eu não vou conseguir ser compreendido. E a pessoa faz essa projeção, né? Ela sempre fala o seguinte, olha, eu tenho um nervo muito sensível. Você me irrita. Não é você me irrita, é você se irrita. Você tem controle sobre suas emoções. A gente não pode projetar a culpa. Eu costumo ver isso também em Gênesis na Bíblia, né? Quando Eva comeu a maçã, foi dar satisfação para Deus, ela falou, foi a serpente que me convenceu. O homem falou, foi a mulher que me convenceu. Está projetando a culpa em outra pessoa. E a gente tem que reconhecer que o problema está na gente. Alergia. Às vezes a gente passa por diversos tratamentos aí contra a alergia, ela some, tem reincidência, porque a causa dela está em outro plano, não está no plano físico. Então, uma das causas aí emocionais da alergia significa que a pessoa está vivendo momentos de irritação com pessoas próximas, que atrasam o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Aquela pessoa que está te deixando para baixo, aquela pessoa que suga a sua energia. Né? Quando você apresenta aquele processo alérgico, você está coçando intensamente, é como se você estivesse arrancando a sua pele para que aquilo saísse, aquele sentimento ruim, né, fosse exonerado, exalasse. Então, a sua pele está indicando, olha, há algo internamente em você que não está bem. A verruga simboliza o acúmulo de momentos de ódio por viver com o coração desconfiado e sempre atento para com as coisas feias do seu ambiente. Dependendo de onde estiverem as verrugas, será possível identificar de onde vem a raiva e o que você acha feio ou maldoso. Por isso a representação daquela bruxa, quando a gente vê os contos de fada, com a verruga no nariz, né? Ela não se acha bela. Só a gente lembrar a história aí da Branca de Neve, que a bruxa tinha inveja da beleza dela, né? Então, essa inveja, essa não aceitação, essa feiura que ela reconhecia nela, manifestava no nariz dela, em forma de verruga. As varizes, né? As mulheres vivem fazendo tratamentos estéticos, as varizes somem, depois reaparecem, tem reincidência. A causa também está nesses planos superiores. Então, quando você está com uma sobrecarga de responsabilidades, uma sobrecarga de tarefas, isso é somatizado em forma de varizes. Então, simboliza o fluxo dos pensamentos, está prejudicado pela revolta de estar sobrecarregado. Celulites também, que é uma batalha do dia a dia, além de a gente fazer os tratamentos
estéticos, é importante a gente ter essa reflexão de o que eu posso aprender com elas, né? Representam todos os detalhes da vida que você guarda em seu corpo. Então, olha para você ver, mágoas, ressentimentos, raiva dos outros e de si mesmo, nervosismo com determinadas pessoas e a atenção de estar sempre bloqueada em sua liberdade. A articulação do joelho, a pessoa está apresentando ali uma dor crônica. O que está acontecendo? É aquela pessoa que ela já se tomou pelo orgulho, ela não consegue mais ajoelhar, ela não consegue mais se colocar numa posição de humilde. Então, por que está surgindo esse sintoma no meu joelho? Para que você se ajoelhe. Se você não vai fazer isso por bem, vai fazer por mal. E por quê? Porque a humildade vai trazer a sua prosperidade. É preciso ajoelhar em algum momento e a gente reconhecer que somos limitados e humildes e passíveis de erro. Então, para restabelecer o nosso estado de saúde plena, eu coloquei aí 7 procedimentos simples que a gente pode adotar no nosso dia a dia. Primeiro deles, crer. Crer no cosmos, na divindade, crer em si mesmo, viver a vida como se você já tivesse obtido aquela graça que você tanto almeja, aquele desejo que você tem. Arrepender-se, ter a humildade de falar, estou errado, eu me arrependo disso que eu fiz. Confiar, mudar seus hábitos, confiar que aquilo já está acontecendo, que as mudanças já estão acontecendo na sua vida. Então, você vai trilhar aquele caminho sem olhar para trás. Perdoar, não guardar ressentimento. Aquela pessoa, ela me magoou. Vou fazer um trabalho, a gente sabe que não é um trabalho simples. Fazer um trabalho aí durante um determinado tempo, porque o perdão vai trazer mais benefício para quem perdoa do que para quem é perdoado. Porque para quem é perdoado, ainda tem a culpa que ele tem que se retratar. Quando você exerce o perdão, você já se libertou de tudo aquilo que faz mal para o seu organismo. Focalizar na cura. Deixar de imaginar a doença, nos males, sempre pensando em restabelecer a sua saúde, sempre pensando no seu sucesso, sempre pensando na sua vida saudável, no seu bem-estar. Pedir constantemente, pedir para si, pedir para o cosmos, pedir para Deus, né? Sempre insistir, porque nós vimos que as palavras têm influência sobre a matéria. Então eu vou desejar, eu quero desejar o bem para o próximo, eu quero desejar o bem para mim. Isso vai mudar a sua realidade, o seu entorno. E entregar-se. Depois que você seguiu esses 6 procedimentos, 7 é se deixe levar. Aprenda que você não tem controle de tudo. A gente tem a ilusão de ter esse controle, mas nós não temos. As coisas acontecem da noite para o dia. Por isso, aproveite um dia de cada vez. O passado serviu de aprendizagem. O futuro ainda não foi vivenciado e eu não sei se eu vou usufruir dele. Agora, o presente, ele é real e é concreto. E eu termino a nossa palestra deixando aí uma mensagem da Madre Teresa de Calcutá. Todas as nossas palavras serão inúteis se não brotarem do fundo do coração. Então, quando vocês falarem, mesmo que você vai chamar a atenção de uma pessoa, fala com amor. Essa pessoa vai receber essa mensagem de uma maneira mais plena, ela vai absorver mais isso para a vida dela. As palavras que não dão luz aumentam a escuridão. Então, se você observar que aquele seu conselho, aquela sua palavra não vai servir para engrandecer, não vai servir para orientar, não vai servir para passar experiência, para passar sabedoria para uma pessoa, não faça isso. Porque em vez da luz, você vai usufruir da escuridão. E aqui, pessoal, eu tenho as referências que eu utilizei aí para estar fazendo essa palestra. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aí. Para mim foi uma honra muito grande eu participar, né? Queria agradecer a Sueli, a Blenda, pela paciência,
né, pelo apoio, pela oportunidade, e espero ter contribuído um pouco aí com o dia a dia de vocês. Foi fantástico. Aqui estamos realmente conectados, interligados, tentando oferecer aí uma proposta de desenvolvimento, né, das habilidades socioemocionais. E de toda a sua fala, eu achei assim muito bacana, que a gente pode sair desse círculo vicioso da doença, das emoções negativas, das palavras malditas, né? E passarmos para um círculo virtuoso dessas palavras positivas, afetivas, que colocam todo mundo para cima, né? Se eu não puder contribuir para colocar o outro numa situação de melhoria contínua, que eu silencie, né? Às vezes o silêncio é melhor do que as palavras malditas, né? E é interessante que, através da química, você mostrou isso para a gente, né? Então, não é só uma hipótese, já tem como a gente observar isso, né? As palavras benditas e as palavras malditas. Então, foi, assim, fantástica a sua contribuição, nós é que agradecemos, em nome da instituição. Eu tenho certeza, assim, que muitos alunos que não puderam assistir aqui nesse momento estão lá avisando para a gente que vão assistir depois as gravações, né? Então, muitíssimo obrigada, William. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Ok. Até mais. Até mais. Glenda, nós continuamos então, né, com Continuamos, Felipe. o que vem aí a próxima tela. Agora nós vamos para as dicas. Como ele falou, né? Foram muito rica a fala dele. E agora nós temos aí as dicas. Então, a primeira dica, sua saúde é a pedra de cristal. Não deixe quebrar. Gente, e aí essas dicas, eu acho que o William já falou bem para a gente lá, né? Algumas situações, 7, né? Condições aí para a gente ser feliz, para a gente ter saúde. E aí a gente precisa desenvolver o autoconhecimento. Nós vamos voltar sempre nisso, né? A gestão do conhecimento, a gestão do autoconhecimento. Como que é importante, né? A gente buscar constantemente conhecer, administrar essas emoções, né? Não deixar essas emoções negativas que fazem parte da vida predominar o meu cotidiano, né? Que eu consiga fazer uma transformação disso, né? Através do autoconhecimento, a gente vai se conhecendo melhor e se lapidando, como essa rocha mesmo, né? Às vezes a gente recebe uns cortes e que geram sofrimento, mas esses sofrimentos são propícios para o brilho futuro, né? Para o desenvolvimento. Verdade. Próximo seria planeje e organize sua rotina para conquistar seus propósitos. É igual a nossa dinâmica no início, né? Se a gente não planejar, não organizar, vai ser difícil a gente colocar tudo dentro do potinho e ainda fechar lá nossos gestaltes na nossa vida. Então, eu acho que o primordial é também seja planejar. E para refletir, nós temos aí o desafio. Gente, se estamos todos as dimensões da nossa vida também. Nós já fizemos em episódios anteriores a roda da vida. Então, essa roda precisa girar, né? Para ela girar, eu preciso fazer um bom projeto de vida. E eu mesmo vou fazer uma autoavaliação dessas dimensões aí, são 10 dimensões. O exercício é você se darem uma nota de 1 a 10, vão fazer aquele colorido aí, né? E vocês vão percebendo aí qual é a dimensão da vida que precisa de fazer um plano de ação, precisa de tomar conta, que você precisa olhar com carinho e mudar, né? Manter ou mudar, eis a questão, né? Tem situações que a gente precisa manter, porque tá legal, tá boa, tá agradável, estamos numa zona de conforto. Agora, tem situação, tem dimensão da vida aí que eu tô dando uma nota muito baixa, né? 1, 2, 3, menos de 5 é nota baixa. E aí, se eu mesma estou avaliando em uma das minhas dimensões como uma nota baixa, o que eu mesma vou fazer para melhorar isso? Estamos no final de um ano, muitos desafios já foram alcançados, né?
muita coisa a gente viveu e sobreviveu. Então, agora é planejar o futuro, planejar o amanhã, a semana que vem. É como se fosse assim, eu gosto de dar o exemplo da leitura, né? Às vezes você pega um livro aí de 900 páginas. Ai, meu Deus, não vou ler, muito grosso, tem muita página, não tem tempo para isso. Mas se você dividir por 30 dias, eu vou ler em 30 dias, quantas páginas por dia? Né? E decidir qual é o meu melhor momento para fazer essa leitura, de manhã, na hora do almoço, antes de dormir, selecionar quantas páginas que eu posso ler. Então, um pouquinho em cada dia, eu vou alcançar essa leitura no final do mês, que seria o meu propósito. Então, gente, um propósito é para ser atingido, né? Como se fosse uma meta. Então, dessas dimensões, dessa roda da vida, para que ela não fique sem girar, cada um vai ter que olhar para ela com carinho e se propor a melhorar para que essa roda possa girar. Não quer dizer que tudo vai estar 100% o tempo todo, mas que a gente pode melhorar cada dimensão da vida. Isso sim, a gente pode fazer por amor próprio, né? Sabendo que a gente se ama e quando a gente se ama, a gente consegue fazer esse equilíbrio aí das dimensões da vida. Então fica aí o desafio para vocês, né? Observarem essa roda e colocar ela para girar, né, Blenda? Vamos girar. Vamos girar. E para finalizar, uma pessoa sem propósito de vida é como um navio sem leme. Olha aí a frase de Tomás, e realmente isso, né? Nós somos responsáveis aí pelos nossos propósitos, a gente que conduz a nossa vida. Então, a gente tem que se organizar, se planejar para conduzir esse barco da melhor forma, né? Da melhor maneira possível. Ok, pessoal, então ficamos por aqui. Muito obrigada pela participação. E o próximo encontro, nós vamos continuar falando sobre o projeto de vida. E a temática é uma das dimensões, né? Trabalho, mercado de trabalho. Então, para quem está aí na fase final dos cursos, está esperando aí uma oportunidade para entrar no mercado, nós teremos dicas valiosas e uma convidada muito especial que vai contribuir para nos alertar sobre quais habilidades que nós devemos já ir nos preparando, desenvolvendo, para que a gente, de fato, possa entrar nesse mercado de trabalho. Então, aguardamos vocês em breve, mudamos o horário, né? Era às 20h30, atendendo pedidos, mantivemos a sexta-feira às 18 horas. Então, vamos continuar o 8º e 9º encontro, finalizando às 18 horas, né? Contamos aí com vocês, né? Um abraço a todos. Até Até o próximo, né, Brenda? o próximo.